Boa tarde, estamos de volta aqui na TV Grande ABC para apresentar mais um programa sobre programação neurolinguística. E hoje eu quero adentrar a certos assuntos que esse livro aqui, que eu chamo livro de ciência, diz de neurolinguística, e se nós obedecermos o que está escrito aqui, nós vamos ter sucesso absoluto. Porque não é homem que fala, é o próprio Deus. E olha, quando você chegar perto de uma janela, a tua vida é uma janela. Chegando na janela, você tem duas opções: ou olhar para as estrelas, ou olhar para a lama. Então, a programação neurolinguística ensina que você é o melhor, então você tem que olhar para cima. Olhe para baixo só para você ver a imundície que tem o mundo. E olha para cima para você ver o brilho das estrelas. Você brilha, você tem brilho, você é o brilho das estrelas, são incontáveis. E isso que nós pregamos, isso que nós falamos, isso que nós ensinamos em programação neurolinguística. E vou te falar mais uma coisa, tá? Nunca se acomode, nunca. Esse livro de ciência diz para você lutar sempre. Se você se acomodar, algo te passa por cima. Obedeça. A obediência daquilo que você ouve de alguém superior a você é primordial. Não adianta nada você querer ser o bambambam, sendo que tem algo superior. Então obedeça. Outra coisa, você tem que perseverar. Nunca desista. Porque o que nós ensinamos aqui? Que você é o melhor. E sendo você o melhor, você tem que vencer em tudo. Me disseram uma coisa esses dias, uma pessoa muito importante na minha vida, ele falou assim, ame o teu inimigo, só não deixe ele te vencer. Você tem que lutar, amar o seu inimigo e lutar para que você possa vencê-lo. Porque você é o melhor. E sabe, hoje, na atualidade, o que arrebenta conosco? Afronta. Nós vivemos de afronta. Então, por favor, pegue essa afronta ou as afrontas e combate elas de forma que você nada possa te impedir. Eu vou, naquele livro ali de ciência, tem um versículo, tem um verso que diz assim: inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe. Senaqueribe era um rei terrível, né? Que afrontava um homem de Deus, e ele se revoltou. Você tem que se revoltar contra aquilo que está te afrontando. Você não pode ser afrontado. Você é servo de Deus. Eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus. E todas as quarta-feiras, eu e uma pessoa muito especial que está aqui ao meu lado, que eu vou apresentar já, que vocês já conhecem, resolvemos fazer um programa para ensinar você neurolinguística, que você é o melhor, e também falar daqueles livros de ciência que ensina o homem a viver bem. Então, 3 coisas nós vamos falar bastante aqui. Obedeça, não se acomode e seja perseverante. Para isso, você tem que olhar um detalhe, os mandamentos. E como eu não sou especialista em mandamentos, eu convidei uma pessoa especialista nisso, ele é teólogo, ele é estudioso, ele está fazendo até pós-graduação em teologia, Sargento Pedro Alberto. Boa tarde. Boa tarde, é uma enorme satisfação estar aqui hoje, sempre que for convidado e sempre que Deus assim permitir. Cumprimento e saúdo a todos com a paz do Senhor e estou à disposição para tratarmos desse assunto maravilhoso, como tudo que esse livro de ciência, como você chama, contém. Eu sempre digo o seguinte: se você for no médico e ser diagnosticado com câncer no dedão, o médico fala assim, corte a perna, você corta na hora. Isso é um médico que estudou, tem autoridade para falar isso,
e nós obedecemos. Agora eu vou te falar uma coisa. Deus, Criador dos céus e da terra, diz para você, guarde os mandamentos. Sabe quais são as respostas? Impossível. É difícil. Ninguém guarda. Não é isso. Fale alguma coisa, o sargento e teólogo, meu amigo. Você fez uma colocação muito interessante, né? Porque algumas coisas nos parecem fáceis, comuns e bem propícias, e outras coisas parecem impossíveis. E eu gosto de fazer uma correlação entre os mandamentos da lei de Deus e os ensinamentos que nós tomamos dos nossos pais. Na nossa vida em comum, em sociedade, nós compreendemos que as pessoas que mais nos amam e que querem o nosso bem, o nosso sucesso, são os nossos pais. E os pais são aqueles que dizem, fazem isso, não fazem aquilo, se você fizer isso, vai se dar bem, se você não fizer tal coisa, vai ser melhor. Então estão sempre nos orientando. Assim é o nosso Deus, é aquele que sempre nos ensina, sempre nos orienta, que nos ama acima de tudo e mais do que qualquer um poderia nos amar. Inclusive a própria palavra diz isso, poderia uma mãe esquecer o seu filho, aquele que gerou no seu ventre, mas o Senhor Deus jamais esquecerá. E dentro dessa concepção de família, de relacionamento, nós entendemos que nós somos família de Deus, nós nos relacionamos com Deus, e é isso que Ele quer que nós façamos, que nós os amemos e atendemos aos seus mandamentos. Então, só para falar um pouco de mandamento. O que é mandamento? Mandamentos são leis que você tem que obedecer. Qualquer empresa tem leis, qualquer cidade, qualquer país, qualquer nação tem leis. Leis, se você seguir essas leis, você vive em paz. Você vive na prosperidade, você vive sem afronta nenhuma. E muitas pessoas, às vezes, comentando, não, os mandamentos já foram extintos. Você rouba, você mata, você diz falsos testemunhos. Não, então a lei está valendo ainda. Mandamentos são coisas predestinadas que você obedeça, tanto é que está escrito em pedras com o próprio dedo de Deus e guardados dentro de uma arca de ouro. Então, eu gostaria que o nosso teólogo, nosso amigo aqui, comentasse o que ele pensa a respeito de mandamentos. Antes disso, ele me disse um negócio importantíssimo aqui, né? Que é o uso inadequado de palavras. Ele me disse uma coisa que na minha faixa etária sexagenária eu não tinha ouvido ainda. O que quer dizer aluno? Aluno, ela tem duas definições, digamos assim, na etimologia da palavra, né? Originalmente viria do latim, que seria alumnis, e se referia a um ser sem luz. Então, a criança, quando inicia o aprendizado, era usado esse termo como alguém que precisava obter a luz. Ela não tinha conhecimento algum, e a luz seria esse conhecimento. E existe no latino o aluminus, que nesse contexto seria aquele que está sempre aprendendo, que está sempre estudando. E é interessante porque, dependendo da maneira como você olhar para essa palavra, você encara como uma situação natural. Eu estou no processo do aprendizado, eu sou um aluno. Se você for ver por um aspecto pejorativo, você vai dizer, poxa vida, então eu passei já muitos anos estudando, aprendendo, me formando, e continuam me chamando de um ser sem luz. Então depende da definição, né? Porque nós acabamos vivendo em consequência de definição. E aí é o que nós falamos, o que a cultura faz com o nosso dia a dia, com a nossa vida. De que forma nós devemos entendê-la e interpretá-la. Então, nós vamos aqui, durante as primeiras quarta-feiras, nós vamos doar para Deus. Deus vai usar-nos para nós ensinar alguma coisa para vocês que é diferenciado. No segundo bloco vamos falar de mandamento. Mas eu quero falar mais uma coisa aqui sobre religião. Eu não sou da sua religião. Como assim? Me explica aí, meu amigo teólogo, o que significa religião? Assim como nós iniciamos falando do aluno, ou poderíamos usar qualquer outra palavra, religião também tem essa dualidade, ou até mais espécies de entendimentos e interpretações. Então muitas pessoas condenam o religioso porque diz que o religioso é alguém
atrelado ao fanatismo, alguém que tem um comportamento que não deve ser, vamos dizer assim, disseminado, que não deve ser praticado. Então, condena por definir a palavra religião com um aspecto pejorativo. Todavia, a palavra religião em si, ela vem da palavra religare, ou religiere, do latim também, e religare é religar algo, alguma coisa. No contexto da religião é religar o homem a Deus, o homem à sua origem. Então nós devemos considerar que a palavra religião é essencial na nossa vida, é essencial no nosso dia. Os homens religiosos são aqueles homens que têm um forte relacionamento, uma forte ligação com Deus e se portam assim perante a sociedade. Então, religião não é algo para ser visto como, poxa, mas as pessoas veem por quê? Porque criam um mecanismo, já que não podem desacreditar o nosso Deus, para desacreditarem os nossos conceitos, os nossos entendimentos. Então eu não posso mais ir contra a concepção de que Deus existe e que faz diferença na vida das pessoas. Então eu crio outros mecanismos para que as pessoas sintam vergonha de estar atreladas a esse Deus. Então eu falo mal da religião. Ah, você é religioso, você é isso, você é aquilo. Mas não há nada errado em ser religioso. Então, olha, vamos entrar nos nossos comerciais agora. Em seguida vamos falar de mandamentos. Religião é aquilo que liga homem a Deus. Ah, eu sou da religião católica, eu sou da religião protestante. Isso não existe. Religião é uma palavra em latim que significa ligar homem a Deus, tá bom? Logo depois dos nossos comerciais, estaremos de volta aqui para falar de mandamentos. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp! Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Estamos de volta agora para falar de mandamento, né? O teólogo está aqui, ele já está preocupado. Vamos falar de mandamento? Então, nós separamos todas as primeiras quarta-feiras para falar desse livro aqui, ó, livro de ciência. Agora vamos falar de mandamentos. Presta atenção. Olha, você acredita nisso? Isso é a Bíblia, livro de ciência. Ah, eu acredito. Todo mundo fala isso. Então vamos ler um negócio aqui? Ó. Será que se ouvir a voz de Deus, obedecendo e guardando todos os mandamentos, você será exaltado por todas as nações da terra? É mentira isso? Está escrito aqui, ó. Ó, está em Deuteronômio 28. Agora vamos ver a outra aqui, ó. Guarda, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, disse Deus. Eu vou te dar força para vencer todas as suas batalhas.
É mentira. Posso jogar isso fora? Não, né? É a Bíblia, ninguém joga a Bíblia fora. Então, o nosso teólogo vai comentar alguma coisa aqui. Isso aqui é verídico. Se você guardar todos os mandamentos, você vai ter força para lutar contra todas as suas dificuldades. Você vai ter força para lutar com todas as suas afrontas. E isso foi provado durante a vida de Jesus aqui, que ele encontrou um cego. Sabe o que ele fez? Cuspiu no chão, fez barro, botou no olho do cego, desce lá no tanque. Você sabe o que é colocar barro no olho? Se cai um cisco, você já chega, sopra aí, é assim que a gente faz, né? Jogou barro e falou, vai lá e lava. E era um cego de nascença. Ele desceu, eu já fui lá no tanque Siloé. É uma escadaria enorme você descer até lá. Hoje está moderno, naquele tempo não tinha nem corrimão. Ele foi e lavou por obedecer a palavra de Deus, os mandamentos. Agora vamos falar sobre os mandamentos. Na sua opinião, nós devemos guardar os mandamentos? Sim, na minha opinião, nós devemos guardar os mandamentos, sim. Agora, a questão é que quando a Bíblia fala de mandamento, nós vamos ler ali no livro de Êxodo, onde Moisés pega a tábua dos 10 mandamentos, quando você citou. Então, basicamente, nós temos 10 princípios sobre quais uma sociedade se sustenta. É um aspecto natural, é um aspecto que nós vemos isso no nosso dia a dia, quando nós olhamos para as leis que nós temos que cumprir no nosso país, nós vemos que muitas das leis que nos fazem viver melhor e que nos fazem respeitar o semelhante, viver bem em sociedade, têm princípios respaldados nos 10 mandamentos da lei de Deus. O que acontece é que no livro ainda de Deuteronômio, como você citou, quando ele relata os mandamentos, os 10 mesmos mandamentos que está no livro do Êxodo, e que depois eles falam sobre as ordenanças e outros ensinamentos, que a Torá, que traz esses mandamentos, é traduzida como lei, ordenanças, ensinamentos, instruções, e que nós podemos ver mesmo como instrução de Deus para que o homem vivesse melhor. Então nós considerando esse aspecto, nós temos que ver que todas as outras ordenanças que ali foram ditas e que foram ensinadas, não são condizentes com a nossa forma de vida e com as nossas necessidades de hoje, dado o avanço tecnológico, dado as mudanças culturais, geográficas. Então, tem coisas que nós não precisaríamos ali considerar. Mas no aspecto dos 10 mandamentos da lei de Deus, sim, aqueles 10 mandamentos são princípios para a vida em sociedade independente de tempo, é atemporal e cabe a qualquer sociedade. Eu vou dar um exemplo disso assim de uma forma bem prática. Quando nós temos qualquer problema com o vizinho, quando nós temos qualquer problema em sociedade, nós ficamos pensando uma forma de resolvê-lo. Mas nós poderíamos ir ao princípio e ver de que forma isso poderia ter sido evitado. Se nós pensarmos que seguindo os 10 mandamentos, nós evitaríamos todos aqueles problemas, como você citou aí do 5º ao 8º mandamento, o 9º, que seria não furtarás, não matarás, não adulterarás, não levantar falso testemunho, não cobiçar o que é do próximo, né? Mas nós temos os primeiros mandamentos. Nós lembramos que esses mandamentos fazem toda a diferença na nossa vida. Seguindo, nós vivemos bem em sociedade. Mas tem os primeiros mandamentos que fazem bem no nosso relacionamento para com Deus, para o ser superior, aquele que nos alimenta, que nos sustenta e que nos abençoa, como você citou também no livro de Êxodo, capítulo 28, das bênçãos de Deus para quem segue os mandamentos. E nos primeiros 3 mandamentos, eu considero que são direcionados ao relacionamento para com Deus, mais do que propriamente ao relacionamento da vida em sociedade, como se referem os 6 últimos mandamentos. Os 3 primeiros seriam, não terás outros deuses além de mim, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, não criar imagem do que há em cima, no céu ou embaixo na terra, e o 3º mandamento, não tomar o seu santo nome em vão. Então esse seria mais precisamente o nosso relacionamento para com Deus. Nos relacionamos bem com Deus, nós somos melhores, amparados, abençoados por eles, nos relacionamos melhor com o próximo. Mas o 4º mandamento é muito interessante, porque o 4º mandamento faz uma ligação entre os mandamentos posteriores e os primeiros, que é guardar sábado. E por que guardar sábado é um mandamento ali muito interessante da forma como ele é posto? Porque eu considero que ele é a nossa forma de relacionarmos melhor com Deus, com o nosso Criador, e com
a sociedade, com o nosso vizinho, com os nossos familiares. Por quê? Porque quando diz ali guardar os sábados, que as pessoas tanto criam dificuldade sobre isso, poderíamos entender como, para não criar dificuldade, entender como guardar um dia para o Senhor, o 7º dia, o dia de descanso. Seria uma forma clara de nós compreendermos da seguinte forma. No passado, a escravidão era um processo natural. Então a pessoa tinha servos, tinha escravos e tal. Guardando o sábado, o 7º dia de descanso, ele se refaria do trabalho árduo do dia a dia, de 6 dias trabalhado, e poderia dedicar aquilo ao Senhor. Mas ele tinha que ter o cuidado de lembrar que os servos, os escravos, os familiares também eram merecedores desse direito desse princípio. Guardando também o 7º dia, eles também teriam o dia de descanso. Ou seja, eu estaria respeitando a Deus e respeitando ao meu próximo. Porque não é só nós que temos esse direito de descansarmos aos 7º dia, e a ciência prova que é essencial para mantermos a nossa saúde. Mas aqueles que estão a nosso trabalho, a nosso serviço, também têm esse direito. Porque às vezes nos excedemos. Ah, não, hoje você tem que trabalhar, amanhã também, depois também e tal. Não, mas hoje você não pode descansar. E isso fere psiquicamente, fisicamente, os nossos semelhantes. E aí se trata do nosso relacionamento para com o nosso próximo. Olha, e é tão interessante, o sargento, que teve uma época lá que Jesus falou, né? Mas se o boi estiver no toleiro, você pode pegar. Então, muitas vezes fala assim, mas olha, o sargento, né? Ele é bombeiro, né? Aí tá pegando fogo na minha casa lá, ele fala, não, hoje é sábado, não vou apagar o fogo. É isso que é o boi no atoleiro, a palavra de Deus é perfeita, perfeita. Nós vamos falar detalhadamente a partir da próxima primeira quarta-feira sobre mandamentos, sobre cada mandamento. E eu quero só lembrar um negócio inédito aqui que me falaram, eu quero que, inclusive, o teólogo aqui me corrija se eu estiver errado, que muita gente faz anjos, né? Põe igrejas, né? Esse cara bonitão, de asa, né? Loiro, dos olhos azuis. Eu nunca vi um anjo magrinho. Mas aqui, ó, na palavra em Ezequiel diz assim, o anjo é tão feio, mas tão feio, que ele tem uma cabeça com 4 rostos. Homem, águia, touro e leão. Por isso, aqui, ó, nessa palavra aqui, ó, cada vez que aparece um anjo para alguém, o que ele fala? Não temas. Não temas. Porque o bicho é feio. Aí o cara cria uma imaginação de que anjo é bonito. Eu estou cansado de ver falar, ai, que criancinha linda, que anjinho. Fala, meu filho não é anjo, não. A partir de hoje, meu neto não é anjo, não. É brincadeira minha, mas olha, então, nós vamos falar, vamos esmiuçar cada um, e o teólogo prometeu me ajudar. Isso aí é um trabalho que nós estamos fazendo para Deus, para você guardar os mandamentos. Porque Deus não quer ver você pobre. Deus quer prosperar você. 25% dos bilionários dos Estados Unidos são judeus. Os judeus podem até não ter salvação, mas eles guardam os mandamentos. Tá certo? É verdade. Isso realmente é algo que chama atenção, né? A gente às vezes se pergunta, poxa, mas como o povo israelita é forte? Como eles conseguem ter riquezas onde tem aparência de miséria? E eles conseguem ter riquezas, eu atribuo a isso realmente, porque a Bíblia diz, povo escolhido de Deus, ainda que tenhamos todos nós imperfeições e falhas, mas alguns se destacam por terem esse mérito de dar maior atenção ao que Deus ensina, ao que a palavra de Deus nos ensina, ao que é luz para as nossas vidas. O nosso objetivo aqui, o sargento vai me ajudar, né? O nosso objetivo é fazer você semelhança e imagem de Deus. O que é imagem? 2 orelhas, um nariz, uma boca, isso é imagem, né? Deus é parecido conosco. Semelhança, poder. Você tem poder que você não sabe. É isso que, como professor de programação neurolinguística, quero passar para você. Se você quiser conhecer um pouco mais de neurolinguística, entre aí, ó, nesse link aí que a moça vai colocar, que você vai descobrir coisas fáceis, muito fáceis, ao ponto de você se assustar. Você vai conseguir conquistar coisas maravilhosas. E a primeira coisa que eu digo para você que está nos assistindo ao vivo é guarde os mandamentos. Porque foi Deus quem disse, não fui eu, não foi o sargento, foi o próprio Deus que disse.
se você guardar todos os mandamentos, você será rico. Eu vou te dar forças para você ganhar aquilo que você quer, para você vencer todas as batalhas. Está escrito lá em Deuteronômio 11:8. Te dá força para isso. Esse é o meu objetivo. O meu objetivo é mudar você. Agora não é só meu objetivo, é meu e do sargento. Nós vamos mudar a tua vida te ensinando coisas simples que você coloca às vezes algum obstáculo. O que o senhor acha disso, sargento? Você disse tudo, né? A palavra diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. E diz também que o povo perece porque desconhece a Deus, os seus ensinamentos, e por falta de instrução. E realmente, na Bíblia nós temos a instrução necessária para vivermos melhor. Vivermos melhor em família, vivermos melhor em sociedade, termos e estarmos sob as bênçãos do Senhor. Então, nós estamos no final do nosso programa, infelizmente é muito curto, né? São 28 minutos, e eu quero convidar você para participar do nosso programa. Escreva e-mail, WhatsApp, telefona, que nós vamos ensinar bastante coisa para você, que está aqui, ó. Não é ensinamento nosso, nós vamos só repassar para você. Todas as segundas-feiras nós vamos falar da Palavra de Deus, do livro de ciência. Toda segunda-feira, primeira quarta-feira do mês, eu e o sargento estaremos aqui alertando você no que você deve fazer. Muito boa tarde, eu sou o boa tarde do sargento, por favor. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, como disse, me coloco sempre à disposição, é o que espera-se, né, que façamos como servos de Deus, como chamados por Ele para estarmos dentro da sua obra, e estou à disposição também dos nossos ouvintes. Desejo a todos que Deus os abençoe. Então, tá, muito obrigado, Deus abençoe você. Na próxima quarta-feira teremos entrevistados, mas sempre nas primeiras quarta-feiras do mês é a nossa primícia para Deus, tá bom? Seja abençoado e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.